O demônio beijou a testa da menina e então ele abriu a outra mão e mostrou o que tinha nela. Eram livros, exatos 5 cadernos. Estavam todos bem conservados. O primeiro caderno era de capa de couro negro e se lia Ciprianum em letras douradas. O segundo caderno era com uma capa de chapas de ferro reluzente e se lia Luxia em uma gravação de metal. O terceiro caderno era com uma capa de madeira onde se lia o nome Bela Poliana, talhado. O quarto caderno possuía uma capa de papel cartão revestido com tecido florido e se lia o nome Maria Herbolária bordado nele. O quinto caderno era de capa branca, não havia nada escrito e estava vazio. Ferrabras falou: Esses cadernos possuem tudo o que a sua família sabe de sortilégio. Leia tudo, pratique. Um dia este caderno branco será seu, e outra pessoa lerá as suas palavras. Lorena estudou muito aqueles manuscritos. A maior conclusão que ela teve é que Deus não era tão bom, nem o diabo tão mau. Simplesmente o livre-arbítrio era algo que Deus deu, mas depois se arrependeu e já era tarde demais. O diabo não era um ser ruim, ele só queria ser livre, e os desejos de independência feriram o orgulho de Deus. As bruxas eram mulheres que usufruíam de seu livre-arbítrio de uma maneira profunda e incompreensível para os demais humanos. Lorena, quando completou 16 anos, fugiu de casa e foi para a periferia da cidade. Ali ela conheceu um homem que a ajudou muito. Foram amantes e amigos. Este homem era um coronel da polícia chamado João Pimenta. Era um homem extremamente corrupto que vivia de acharcar os bolsos com propina e perdões financiados. Lorena gostou da vida pregressa. Além de ser amante de Pimenta, ela também se envolveu com muitos homens. A luxúria lhe fazia bem. Por toda a vida ela manipulava as pessoas usando de feitiçaria. Sendo assim, ela jamais ouviu a palavra não. Décadas se passaram, Pimenta envelheceu e se aposentou. Porém, Figueira parecia não ter mais que 30 anos. Vendo ela que ali já não era um bom lugar, foi para perto da praia e começou a procurar por diversão. Ali, ela conheceu José Pilintra. Ele, vendo que ela gostava da baderna, aconselhou a lucrar com isso. Ele a enviou para um cabaré. Era o Cabaré Boca da Mata. No passado, havia sido dado de presente a famosa Maria Mulambo, pela refinada Mademoiselle Quitéria. Mas na época, Rosa Negra é quem estava na gestão, dado ao recente falecimento da antiga proprietária. Rosa Negra, vendo a beleza de Lorena, deu a ela o melhor quarto da casa, já com a certeza que iria lucrar muito com ela. Lorena, essa época, era belíssima. Branca como neve, os cabelos negros e compridos até abaixo da cintura eram ondulados de um jeito que a fazia parecer um anjo. Ela era um tanto baixa, tendo um pouco mais de 1,5 metro de altura. Ah, que tempo bom! Lorena nos bailes, com seus vestidos de seda, indo dormir pela manhã quase todos os dias, vivendo em algazarra como uma desavergonhada. Ela sempre foi impetuosa. Tantas vezes ela foi levada à delegacia por brigar com pessoas que do nada pareciam mortas em suas camas, mas sempre era dado como morte natural. E ela se safava de tudo. Lorena enricou tanto que, mesmo sendo uma messalina, quando ia ao banco era tratada como uma mulher de respeito pelo gerente. Até chá em louça chinesa ele lhe servia. Ela passou 3 décadas no cabaré, mas teve de ir embora quando as suspeitas sobre ela começaram a ficar sérias e as pessoas cochichavam a todo canto. Como pode, depois de 30 anos na noite, uma mulher não ter uma ruga sequer? Essa mulher é bruxa, como era a devassa Quitéria da França. Mal sabiam elas que Lorena já tinha quase um século de vida. Ela achou melhor ir embora, para não acabar como sua avó, torrada na fogueira. Seguiu então para o norte, passou a agenciar mulheres da vida em Pernambuco. Como já era abastada em suas finanças, ela abriu seu próprio cabaré, o Cabaré das Santas, que era um lugar bem frequentado. De tanto Ferrabras insistir, Lorena engravidou. Ela com certeza não sabia quem era o pai e também não se apegou à criança. Mandou a menina para estudar na Europa assim que ela aprendeu a falar e só a via nos natais de cada ano. Lorena nunca quis ser mãe. Aquilo foi mais uma obrigação a ser cumprida. Depois de tanto tempo e de tantas coisas, ela conheceu alguém que a fez quebrar a sua promessa.
Lorena se apaixonou por um jovem rapaz. Era um menino de 18 anos chamado Otávio. Ele vinha de uma família de fazendeiros. Era lindíssimo, moreno, com ar hispânico e belos cabelos castanhos. Eles viveram uma tórrida paixão, porém não durou. Quando Ferrabras soube dos sentimentos de Lorena por Otávio, ele o matou. Um dia o menino dormiu e simplesmente não acordou. Lorena então percebeu que uma vida sem amor não tinha sentido. Ela tinha tudo, mas sem amor ela percebeu que não tinha nada. Foi nesse dia que ela invocou pela última vez o demônio Ferrabras. Ele lhe apareceu ao lado de sua cama como sempre fazia. Figueira estava ali para se despedir. Ela tomou o diabo pelas mãos e lhe disse: Eu agora devo morrer. Não há mais vida em mim para lhe sustentar. Não há mais vida em mim para desejar continuar. Ferrabras então disse: Só posso permitir a sua partida se repor alguém nesta lida. A sua filha, nas terras de Florença, também poderá ser minha? Figueira respondeu: Que tudo siga o ciclo, que a raiz da figueira não seque. Vá buscar uma nova esposa. Eu lhe dou minha filha. Nessa noite, ela dormiu e não acordou. Ela desistiu de viver. Porém, antes de morrer, ela enviou para sua filha 5 livros e um anel em forma de galho de árvore. Conforme seu testamento exigia, ela foi enterrada em uma estrada velha, na subida de uma serra, em noites de luar. A vida dela acabou, e como se diz nas rezas de São Cipriano, tudo se fechou com a vontade de Satanás, Caifás e Ferrabras. Agora Lorena se chama Pombagira da Figueira, e mesmo na morte, ela ainda é forte. No próximo capítulo, a história volta à sua linha. As moças irão ouvir o que Dama da Noite tem a dizer.